Que o futebol é uma caixinha de surpresas, todos nós já sabemos. Mas nenhum ano superou o de 2004 no quesito títulos conquistados por clubes inesperados. O Futebol Imortal reuniu uma lista de campeões improváveis no ano de 2004. Lembrando que a intenção não é desmerecer a nenhum clube, todos fizeram campanhas honrosas e mereceram tal título, beleza? Só queremos mostrar a coincidência de tantos clubes que não eram considerados favoritos vencerem campeonatos no ano de 2004. Campeonatos esses que vão de estadual a Libertadores e Champions League, meus amigos. Sem mais enrolação, vamos para a lista. De início, vamos falar de campeonato estadual. O Paulistão de 2004 contou com 2 clubes inéditos na final, o São Caetano e o Paulista de Jundiaí. Ambos buscavam o primeiro título no Paulistão. O Azulão, que no início dos anos 2000 surpreendeu a todos, quase sendo campeão brasileiro no ano de 2000 e no ano de 2001. Sendo vice em ambas as oportunidades, e também chegou à finalíssima da Libertadores no ano de 2002, perdendo o título para o Olímpia. Todos esses títulos, se viessem, seriam algo inesperado para muitos e inédito para o clube, mas o destino infelizmente não escolheu nenhum desses anos para títulos inesperados, mas sim o ano de 2004, e o Azulão conquistou o título estadual para cima do Paulista, ambos os jogos no Pacaembu, e o primeiro jogo com vitória de 3-1 e o segundo por 2-0. O São Caetano, que tinha na equipe jogadores como Gilberto, Mineiro, Lúcio Flávio e Marcelo Matos, entre outros jogadores, e muitos desses jogadores acabaram indo para clubes de maior expressão, anos depois. Uma curiosidade é que o Paulista venceu a Copa do Brasil no ano seguinte, em cima do Fluminense. Se você quiser que eu aprofunde sobre esse assunto ou sobre os vices do São Caetano, deixe uma mensagem no comentário, beleza? Ainda na onda dos estaduais, tivemos mais alguns títulos inéditos no Campeonato Potiguar, Alagoano e Goiano. Começando pelo Potiguar, que tem o ABC e o América de Natal como supremacia nos estaduais. Para se ter uma ideia, o maior campeão, que é o ABC, tem 55 títulos estaduais, e o América 36. O terceiro colocado tem apenas 7, que é o Alecrim. E você acha que foi ele que conquistou o estadual de 2004? Negativo. Foi o Potiguar de Mossoró, que tem apenas 2 títulos estaduais, sendo o primeiro em 2004. O outro foi conquistado 9 anos depois, em 2013. Já no Campeonato Alagoano, temos o CSA liderando o número de títulos com 39 e o CRB com 30. Em terceiro vem o Asa de Arapiraca, mas o campeão da edição de 2004 foi o Corinthians Alagoano. Foi a primeira conquista de estadual e até hoje o clube não conquistou mais nenhuma. Em Goiás, o Clube Recreativo e Atlético Catalano havia conquistado o Campeonato Goiano apenas no ano de 1967. 2004 era um excelente ano para mais um título, correto? E foi exatamente o que aconteceu. O Craque foi campeão goiano, deixando para trás equipes como Goiás, Atlético Goianiense e Vila Nova. Saindo dos estaduais, vamos continuar no mesmo continente, mais precisamente no Campeonato Uruguaio, que tem como equipes predominantes o Peñarol e o Nacional. Mas no ano de 2004, o Nacional amargou o vice-campeonato, e o grande campeão daquela edição foi o Danúbio, conquistando apenas seu segundo título. Para se ter uma ideia do quão predominantes são Peñarol e Nacional, até 2004 o Peñarol já havia conquistado 45 títulos uruguaios, enquanto o Nacional 39. O Danúbio, que até o momento teve mais 2 conquistas após o ano de 2004, sendo elas na temporada 2006-2007 e 2013-2014, o primeiro título sendo conquistado no ano de 1988. Partindo para o continente europeu, chegamos na Alemanha, onde temos a supremacia que é o Bayern de Munique. Vez ou outra algum clube conquista um título nacional por lá, e no ano de 2004 foi isso que aconteceu. O Werder Bremen, que não conquistava a Bundesliga desde a temporada 1992-93, foi o campeão daquela edição, tendo o brasileiro Ailton como um artilheiro. E não satisfeito com o campeonato alemão, a equipe ainda conquistou a Copa da Alemanha naquele ano, conquistando a famosa dobradinha. Agora vamos dar um pulo no vizinho da Alemanha, que é a Áustria, e falar do campeonato austríaco, que hoje tem o Red Bull Salzburg como principal potência. E apesar de ter o Rapid Viena como o maior campeão do campeonato, ele tem os seus campeões bem distribuídos. Em 2004, o GAK levantou o caneco por lá. Foi o primeiro título austríaco do clube e até o momento é o único. E assim como o Werder Bremen, também conquistou a Copa Austríaca e alcançou a dobradinha.
Aliás, você sabia que os clubes austríacos já fizeram parte do campeonato alemão? Eu fiz um vídeo falando sobre e vou deixar um card aqui em cima caso queiram saber mais a respeito. Na Terra da Rainha, tivemos o Middlesbrough campeão da Copa Inglesa. O clube que naquela ocasião contava com os brasileiros Juninho Paulista e Doriva, esse mesmo que foi campeão paulista pelo Ituano como técnico em 2014. O clube deixou para trás equipes como Brighton, Wigan, Everton, Tottenham e Arsenal, jogando a finalíssima contra o Bolton e vencendo por 2-1. E se na Copa da Liga Inglesa deu Middlesbrough, na Copa do Brasil deu Santo André. A Copa do Brasil que contou com muitas surpresas naquela edição, como 15 de novembro e Palmas se enfrentando nas quartas de final, e até mesmo o próprio Santo André na final. Após passar por Novo Horizonte e Atlético Mineiro na primeira e segunda fase, vencendo o Galo por 3-0 em casa e perdendo por 2-0 fora, passou o Guarani nas oitavas e superou o Palmeiras nas quartas, em jogos acirradíssimos. Foram 2 empates, 3-3 na casa do Santo André e 4-4 no Parque Antártica. Com um gol a mais fora de casa, o Santo André avançou para as semis, onde enfrentou o 15 de novembro. Ou seja, que a final teria uma novidade era fato. E quem levou a melhor no primeiro jogo foi o 15 de novembro, que venceu o Santo André fora de casa por 4-3. O Santo André estava em maus lençóis, teria que vencer o 15 por 2 gols de diferença, fora de casa para se classificar. E não é que isso aconteceu? 3-1 e a tão sonhada final se tornou realidade. O último desafio do Santo André era o rubro-negro carioca, o Flamengo. O primeiro jogo teve o Santo André como mandante e um empate de 2-2, que deu certa vantagem para o Flamengo levar o jogo para o Maraca. Ou não, né? Quase 72 mil rubro-negros presenciaram a vitória por 2-0, mas não da equipe carioca, e sim do Santo André, naquele que se tornou o título mais inédito do clube. O Zaragoza, que contava com os brasileiros Sávio, o argentino Gabriel Milito e o espanhol Davi Villa, todos esses três sendo contratados na temporada 2003-2004, superou o Barcelona nas quartas de finais e o Real Madrid na final, com um empate no tempo normal de 90 minutos por 2-2, e na prorrogação, o Zaragoza teve mais fôlego e marcou mais um gol, ampliando para 3-2 e conquistando o título da Copa do Rei naquela edição. Indo para os Países Baixos, temos o Utrecht, que venceu a Copa dos Países Baixos. Mas o clube já havia vencido no ano de 2003, isso o deixava como favorito para a próxima taça? Talvez. O clube venceu em 2004 novamente. Mas em 2004, o clube também venceu o título da Supercopa dos Países Baixos, que contava com o campeão da Liga Nacional de 2003, que foi o Ajax, e o campeão da Copa de 2003, o Utrecht. E o que ninguém esperava aconteceu. A equipe venceu o Ajax por 4-2, conquistando a Supercopa. E já que estamos falando de campeão de um campeonato contra campeão de um outro, vamos falar do Cienciano, clube peruano que venceu a Sul-Americana no ano de 2003 e no ano de 2004 enfrentou o campeão da Libertadores de 2003, na Recopa. Ninguém mais, ninguém menos que o Boca Juniors. Para a equipe peruana foi uma conquista emocionante. O Boca saiu na frente no marcador com gol de Tevez, mas no fim, no último minuto, o Cienciano empata a partida e obriga a ida aos pênaltis. O clube peruano converteu as 4 cobranças e o Boca perdeu 2, com Tevez e Vargas, dando o título então para o Cienciano. E se você acha que essa foi a única derrota do Boca em final no ano de 2004, está totalmente enganado. Em 2004, o clube também chegou na final da Libertadores e perdeu sabe para quem? Pro Once Caldas. O Once Caldas até que passou por uma fase de grupos tranquila, com clubes medianos, mas a fase de mata-mata não foi nem um pouco fácil. A equipe jogou as oitavas contra o Barcelona de Guayaquil, empatando nos 2 jogos e levando a melhor nos pênaltis. Nas quartas, enfrentou o Santos, que foi o campeão brasileiro de 2004 e tinha nomes como Elano, Robinho, Diego e Nenê, entre muitos outros, mas a equipe santista não saiu do empate em 1-1 na Vila. O Once Caldas, por sua vez, venceu em casa por 1-0, avançando para as semis e enfrentando o São Paulo, que também tinha um elenco forte, como Grafite, Luiz Fabiano, Cicinho, o Ceni e companhia. O tricolor paulista não saiu do 0-0 na primeira partida dentro de casa. No jogo de volta, a partida foi decidida no último minuto. São Paulo e Once Caldas empatavam em 1-1, mas no fim, a equipe colombiana marca e avança para a tão sonhada final contra o Boca. O Once Caldas sabia muito bem segurar o adversário fora de casa. Em todos os jogos fora, ele arrumou um empate, e não foi diferente com o Boca.
0-0 em La Bombonera. A final então seria decidida na Colômbia, onde um outro empate aconteceu e levou a decisão para os pênaltis. Acho que o Boca estava tão confiante que venceria a partida que nem pênaltis treinaram. Eles erraram todas as 4 cobranças. O Once Caldas, por sua vez, acertou 2 e se tornou campeão da América. Lá no começo do vídeo eu disse que os títulos inesperados eram dos estaduais até a Champions, certo? Tá ansioso para saber quem disputou a final do Mundial com o Once Caldas? Então vamos lá. Essa Champions talvez tenha sido a com mais surpresas de todos os tempos. A partir das semis já saberíamos que algum clube inesperado venceria, pois contou com Chelsea, Mônaco, Porto e Deportivo La Coruña. Essas equipes passaram por gigantes europeus e grandes favoritos ao título daquela edição. O Chelsea passou por Stuttgart nas oitavas e Arsenal nas quartas. Já o Mônaco eliminou o Lokomotiv Moscou nas oitavas e o Real Madrid nas quartas. O Porto foi salvo literalmente nos últimos minutos nas oitavas de final. Os Dragões, que contavam com Carlos Alberto, Derlei e o brasileiro naturalizado português Deco, além do treinador José Mourinho, que começava a dar suas caminhadas para o sucesso. Fizeram o dever de casa e venceram o Manchester United por 2-1. A segunda partida seria disputada no temido Old Trafford. Os Diabos Vermelhos saíram na frente com os Coles, e esse era o resultado necessário para a classificação, mas nos minutos finais o jogador Costinha marca o gol de empate para o clube de Portugal. Gol esse que deu a classificação para o Porto. Vale ressaltar que o próprio Scholes naquele jogo teve um gol mal anulado ainda no primeiro tempo. Já nas quartas de final, o clube passou pelo Lyon, avançando às semis. O Deportivo La Coruña, clube que contava com Djalminha e Mauro Silva, foi o que teve a missão mais difícil na fase mata-mata, enfrentando 2 clubes italianos. A Juventus nas oitavas, vencendo ambas as partidas por 1-0, e o Milan nas quartas, num confronto épico. Após perder o primeiro jogo por 4-1 no San Siro, o clube espanhol levou o jogo para a Espanha, com uma grande desvantagem, mas não se abalou e marcou 3 gols só no primeiro tempo. O quarto ainda sairia aos 31 minutos do segundo tempo. A equipe espanhola meteu 4-0 no campeão da temporada passada. E eu confesso que foi o clube no qual eu queria ver campeão. Mas infelizmente não foi bem assim. O clube jogou as semis contra o Porto e após um empate de 0-0 no Estádio Dragão, tinha tudo para repetir o feito contra o Milan, dentro de casa. Mas nada feito. A equipe de Mourinho levou a melhor e venceu por 1-0 os espanhóis com gol do brasileiro Derlei, os levando para a finalíssima. Final essa que contou com o Mônaco como adversário, que bateu o Chelsea por 3-1 dentro de casa e empatou por 2-2 fora. A decisão aconteceu em terra alemã, e quem levou a melhor foi o clube que contava com mais brasileiros no elenco. O Porto não tomou conhecimento do adversário e goleou por 3-0, com gols de Deco, Carlos Alberto e Alan Cheve. Foi o segundo título de Champions do Porto e um título que deu início à ascensão do português Mourinho. Já que estamos falando de Portugal, é hora de falarmos do nosso último título inesperado. Mas não trata-se de um clube, e sim de uma seleção. Seleção essa que conquistou a Eurocopa de 2004, disputada em Portugal e teve a participação de um jovem que futuramente veio a ganhar muitas bolas de ouro. Sim, Cristiano Ronaldo com apenas 19 anos. Além de Filipão como treinador da equipe portuguesa. Mas o sucesso de Filipão em 2002 com o Brasil e o sucesso da jovem promessa Cristiano Ronaldo não impediram a Grécia de fazer os seus estragos. Isso mesmo, a Grécia foi a campeã daquela edição. Venceu a equipe portuguesa tanto na fase de grupos quanto na final. Passou em segundo na fase de grupos junto com Portugal, vencendo a equipe portuguesa, empatando com a Espanha e perdendo para a Rússia. Nas quartas, bateu a França por 1-0 e eliminou a República Tcheca, que contava com excelentes jogadores como o Milan Baros, Pavel Nedved, Tomáš Rosick e o Petr Cech, vencendo também por 1-0. E na finalíssima contra Portugal, adivinhe quanto foi o resultado? 1-0, com gol de Charisteas, de cabeça, consagrando a Grécia campeã daquela edição. E você, lembra de algum outro título inusitado que aconteceu no ano de 2004? Deixa aí nos comentários que eu vou colocar na descrição do vídeo. Discorda de algum desses títulos que eu citei? Comenta aí também deixando o motivo, é claro. Obrigado por assistirem até aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquela curtida que é super importante para o crescimento do mesmo. Até o próximo vídeo, valeu!